Então, amigos, vamos imaginar um processo físico de papel, aqueles volumes com até 200 páginas. Como que começa um processo? Não me interessa se esse processo é um processo civil, trabalhista, consumerista, previdenciário, administrativo, penal, não importa. Qualquer processo começará com um pedido inicial, com um pleito inicial. Isso significa petição inicial quando estamos falando no âmbito judicial. E para elaborar uma boa petição inicial, eu tenho que ter noção de organização judiciária e competência para acertar o cabeçalho. Depois, quando eu pulo para as partes, eu tenho que ter noção de condições da ação, porque vai envolver legitimidade, vai envolver interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido. Eu tenho que ter noção de pressupostos processuais, porque envolve capacidade. Eu tenho que saber mais ou menos o que eu vou pedir e se por acaso há alguma ação específica já denominada na legislação. Eu tenho que repetir todas essas ideias de condição da ação e pressupostos processuais em relação às partes. Tenho que ter noção de direito civil, direito administrativo, para saber identificar a parte, se é pessoa de direito privado, pessoa de direito público, pessoa jurídica, pessoa física, etc. E depois eu termino a petição inicial. Esse vídeo não é direcionado a requisitos da inicial. Uma vez a petição inicial levada ao órgão competente, ao juízo competente, ela vai ser recebida, ela vai ser registrada, ela vai ser distribuída para então ocorrer uma comunicação processual ao demandado, ao promovido, à parte contrária, caso haja, na maioria das vezes há. Bem, essa parte contrária, depois de citada, por exemplo, ela poderá oferecer uma resposta do réu. Essa resposta do réu normalmente é uma contestação, mas pode ser uma reconvenção, uma exceção de incompetência, etc. Oferecida essa resposta, em alguns procedimentos é designada uma audiência de conciliação. Em outros, essa audiência de conciliação é designada até mesmo antes do oferecimento dessa resposta. Em outros procedimentos, raríssimos, cada vez mais raros, não há essa designação de uma audiência de conciliação. Ultrapassado isso, terá uma audiência de instrução. Nessa audiência de instrução serão ouvidas partes, testemunhas, para formar o livre convencimento do magistrado, juntamente com as provas documentais que foram apresentadas, anexadas com a petição inicial e com a resposta do réu. Pode haver uma suspensão de um processo aí, por exemplo, para se aguardar um procedimento criminal que poderá vir a fazer coisa julgada num processo civil. Poderá ter uma suspensão, entre aspas, que não é uma suspensão processual, tá? É uma suspensão que eu estou colocando aqui gramatical para você entender. O processo fica parado ali até que uma perícia seja designada, perito, honorários, etc. E a perícia seja realizada e o resultado da perícia seja juntado ao processo, o laudo pericial, que fará parte do conjunto probatório desse processo. Veja bem que a perícia não é uma suspensão processual, só chamei de suspensão gramatical para você entender que o processo fica parado aguardando a perícia. Bem, retomando a questão da instrução. Terminada, finalizada a instrução processual, passa-se à fase da conclusão, onde o magistrado vai proferir a sua sentença, né? A sua decisão de primeiro grau. Então vejam bem, o processo é basicamente petição inicial, resposta e sentença. Óbvio, tem uma impugnação à resposta, tem outros atos, tem atos de distribuição, blá blá blá, mas enfim, é uma noção preliminar do processo. E o processo finda nesse primeiro grau de jurisdição. Todo processo tem que respeitar um duplo grau de jurisdição. Significa que todo processo
pode ter um recurso se a parte sucumbente assim desejar. Esse recurso pode ter prazo de 5 dias, 8 dias, 10 dias, 15 dias. Vai depender. Se for um recurso ordinário do processo de trabalho, 8 dias. Se for embargo de declaração, 5 dias. E depende do caso, tá? Esse recurso vai ser interposto em juízo de admissibilidade, tem pressupostos recursais objetivos e subjetivos, ou extrínsecos e intrínsecos, como preferirem, e esse recurso, via de regra, após uma análise preliminar de pressupostos processuais, por exemplo, do mesmo juiz que proferiu a sentença, esse recurso sobe para um tribunal, que é o efeito devolutivo, né, o órgão a quo para o órgão adquém, para que o mérito do recurso seja julgado, tá? Existem outros recursos, existem outros atos, tem tribunal de terceiro grau, tribunal superior, etc. Mas percebam que aqui é uma noção preliminar, repito. Então, uma vez esse recurso julgado, vamos imaginar que não tenha recurso para tribunal superior, o processo termina. Tá? Ah, Diogo, mas enquanto esse processo é julgado no tribunal, se a parte não cumprir com a obrigação que foi condenada, pode acontecer alguma coisa? Sim, ainda no primeiro grau existe a fase de execução, execução sincrética, execução autônoma, cumprimento de sentença, chamem como quiser, tá? O processo de conhecimento, independente de recurso ou não, independente de subir ao tribunal ou não, é uma coisa, o processo de execução é outra, beleza? Então, se o recurso for recebido só no efeito devolutivo, a execução já começa. Se o recurso for recebido no efeito suspensivo, ou seja, suspende os efeitos da condenação, essa execução fica paralisada, suspensa. Bem, terminado esse processo de conhecimento com ou sem recurso, a execução prossegue de onde parou ou começa, já que pode não ter começado, a depender do recurso e seus efeitos. A execução é, meu amigo, devedor, paga, meu amigo, devedor, faz, desfaz, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, e aí o processo acaba. Nossa, Diogo, mas o processo é tão demorado? Sim, muito demorado, muitas formalidades, etc. Mas essa visão panorâmica de atos eu gostaria que vocês entendessem. Todo processo tem isso: início, meio e fim. Inicial, defesa, recurso, cumprimento da obrigação. Beleza? Bem, é isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês.